Ansiedade, nervosismo, problemas para se relacionar e compulsão são alguns sinais de que algo está errado com você. E todos esses sentimentos vão fazer você em algum momento buscar uma fuga, um meio de distração. Mas o problema é quando você não consegue lidar com esses sentimentos e acaba se excedendo na tentativa de fuga. E é aí que surgem os vícios. Os vícios não são só apenas bebidas e drogas ilícitas. É qualquer atividade ou hábito que você não consiga se ver livre deles. Hoje encontramos pessoas viciadas em malhar, café, esporte, celular, internet. Todos nós temos algum vício. E em que você é viciado? No que você não daria conta de ficar sem nem por um dia? Eu tenho vários vícios, mas o que eu mais gosto é correr, fazer as atividades físicas. É o meu vício predileto. Agora os ruins é o celular, né, a TV, essas coisas. Moro aqui próximo do parque e desço aqui para baixo aqui no parque, fico sentado aqui tocando minha flauta. Meu vício é esse, só volto para a hora do almoço. Eu sinto falta, eu gosto. Isso aqui eu gosto demais de ficar aqui com essa flauta aqui na mão, né? Eu me sinto bem. Algumas horas do dia, assim, quando dá, eu jogo um pouco de videogame, né? Eu já passei, alguns finais de semana, eu já passei 12 horas por dia jogando, assim. Gosto muito de mexer no celular, ficar conectada, olhar as redes sociais, conversar com as minhas amigas, fazer diversas ligações. Eu acho que o meu principal foco hoje em dia, eu gosto muito de mexer no celular. Se fosse contar total, acho que umas 6, 8 horas, mas eu acho que total umas 8 horas por diária. Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, 'cause the answer's still... O vício é um mau comportamento, né, gente? Todo mundo tem algum tipo de vício, desenvolve algum tipo de mau costume, mau hábito. Ele pode estar alienado a uma substância ou a uma situação específica ou a uma pessoa, né? Quando a gente começa a desenvolver comportamentos inadequados, a gente às vezes tem consciência que esse comportamento é inadequado e mesmo assim a gente não consegue parar de executar esse comportamento. Ele está muito relacionado a essas duas coisas, que é a questão da recompensa e a punição. E mesmo a gente tendo consciência que é algo que não é bom pra gente, a gente não consegue controlar por conta desse reforço. Então é a nossa mente o tempo inteiro falando dos benefícios e dos malefícios desses atos. E perceber esses hábitos diários e entender que eles estão se tornando um problema não é uma tarefa tão simples assim. Quando você deixa, por exemplo, de uma pessoa que é viciada em trabalho, ela começa a não ter prazer pelas outras situações da vida dela, ela se torna uma pessoa mais isolada, né? Onde a vida dela gira em torno do trabalho. Da mesma forma, uma pessoa que se apega muito à questão da alimentação, ela tende a ter aquele prazer pela comida. Então ela deixa, tudo ela justifica, né? Ela não executa os outros papéis que ela precisa de desempenhar na vida dela em função da questão alimentar. Então ela só encontra prazer pela comida, ela não precisa de encontrar com outras pessoas, às vezes ela não tem uma sociabilidade boa, né? Então tudo isso influencia e ela começa a ter prejuízos. Isso pode afetar a questão da saúde. É muito importante a gente saber a diferença entre vício e dependência. Existem duas diferenças. O vício é diferente da dependência. O vício é um mau hábito. A dependência é você adquirir uma compulsão por um objeto específico, por uma situação, por uma substância, né? Aí a dependência química é quando a gente começa a viciar em substâncias químicas, né? E aí tem as drogas ilícitas, as drogas não lícitas. E a dependência química é quando o organismo sente aquela necessidade de desenvolver aquela composição química para se sentir melhor. Então, vem aí o uso de substâncias, de remédios, de medicamentos, analgésicos, né? O álcool em si, o próprio cigarro. Os vícios não surgem de um dia para o outro. Eles se desenvolvem com o tempo e principalmente com o nosso estado de espírito. Vai desenvolver um vício não é de um dia para o outro. E da mesma forma, para a gente deixar um vício também não é de um dia para o outro. Algumas pesquisas falam que para a gente conseguir superar
a dependência de um vício, a gente precisa de ter aquele novo hábito durante 21 dias seguidos. Então precisa de uma mudança comportamental, que muitas vezes a pessoa vai ter que buscar uma ajuda de um profissional, às vezes ela vai ter que tomar até mesmo medicação, né, dependendo do grau que ela está de dependência em relação àquela substância. Vários fatores. A genética, né, se a pessoa tem uma predisposição já à questão hereditária, a ter aquele determinado tipo de vício, que é o organismo, o nosso organismo, cada pessoa é de um jeito, né? A questão do ambiente, né? Vamos supor que é uma criança que ela foi criada vendo os pais usando determinado tipo de substância. Então, às vezes, ela pode associar que aquilo pode ser favorável a ela, né? E quando ela cresce, ela amadurece e vem adquirir aquele hábito também. A questão de abusos, no sentido de que eu tenho um desconforto emocional e eu uso aquela substância para aliviar o meu desconforto, né? No caso do álcool, isso é muito comum. E pessoas que têm uma tendência a ter transtornos psicológicos, do tipo depressão, patologias, são mais proativas assim para terem vícios. Eu acredito que 99% das pessoas que são dependentes químicas e têm vícios são ansiosas, né? Porque são aquelas pessoas que vivem muito voltadas para o pensamento, para aquilo que ainda não conseguiu, né? Tem muitos conflitos internos que precisam ser resolvidos. Então aquilo ali gera um desconforto, gera uma mistura de emoções negativas que quando ingere uma substância, aquilo ali ameniza. Então a pessoa sente uma sensação de mais confortável, mais alegre, né? Mas o vício ele só nos sabota, porque é como eu falei, é um ciclo. Da mesma forma que ele reforça, ele pune, reforça, ele pune. A gente precisa de descobrir formas de cortar esse ciclo, que muitas vezes é através da mudança de comportamento. E esse comportamento que acaba se repetindo diariamente se torna prejudicial, e não só para quem pratica, mas também para quem é do seu convívio. E se livrar disso não é uma tarefa tão simples assim. Eu acredito que todo mundo tem vício nessa vida. Pode ser uma coisa bem pequenininha, como um hábito, às vezes, de chegar e colocar um sapato no lugar e achar que se colocar aquele sapato no lugar vai dar mais sorte, né? Crenças que a gente tem, né? Que se costumam ser repetidas diariamente. Todo mundo tem um vício na vida, mas muitas pessoas conseguem lidar e superar isso daí também, né? Tem vários, são casos e casos.